FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, apresenta. Poluição a gente não vê, ela está no ar, você não está vendo, mas ela é uma importante causa de doença em escala global. Só para você ter uma ideia, é estimado que 7 milhões de pessoas morrem antes do tempo por causa da poluição do ar. Dessas, 1/10 são crianças. E esse é um problema que, se não for controlado, vai piorar. Acho que nas primeiras lembranças da minha infância, nas lembranças mais marcantes, eu lembro de ter asma, por volta dos 5, 6 anos de idade. Eu não consigo lembrar bem como foi diagnosticado, porque eu era uma criança muito pequena ainda, mas eu cheguei a uma conclusão que esse diagnóstico foi feito muito cedo pelos medicamentos que eu tomava depois de adolescente e tal. A asma afeta completamente o meu dia a dia, porque às vezes eu deixo de fazer coisas porque eu tô em um dia que eu tô mais suscetível a ter crises, que eu tô sentindo mais o meu pulmão. Então eu deixo de fazer coisas que exigem muito esforço físico. Então eu diria que faz toda a diferença algumas vezes. Já deixei de fazer muita coisa porque eu estava em um dia mais suscetível a isso. Deixei de fazer viagens, etc. Bom, a poluição está no ar, né? Ela sai das indústrias, sai dos carros, sai de reações do solo, mas a gente não vê. Bom, o que a poluição faz? Quais são as doenças que ela favorece o surgimento? Se você pegar o que está escrito no maço do cigarro, basicamente tudo aquilo. Câncer de pulmão, evidência máxima. Infarto agudo do miocárdio. Descompensação de bronquite crônica. Câncer de bexiga, provavelmente. Baixo peso ao nascer e prematuridade. Tudo isso acontece assim como as mães. Por isso que as mães são orientadas a não fumar. Ou seja, o cigarro é muito pior do que a poluição por indivíduo. Mas só para fazer uma conta, se eu reduzisse o efeito da redução de expectativa de vida de um fumante é ao redor de 7 anos. Quer dizer, você tem 7 anos, você ganha 7 anos de vida se você não fumar, em média. Só que hoje são 12% de fumantes. Então, numa comunidade, se a gente acabasse com o cigarro de vez, nós íamos aumentar 7 anos de 12% da população paulista e isso daria um aumento de mais ou menos 1 ano de expectativa de vida média para a população. Se São Paulo atingisse os padrões da Organização Mundial de Saúde de qualidade do ar, a expectativa de vida aumentaria 3 anos e meio. Ou seja, do ponto de vista do indivíduo, pare de fumar, mas do ponto de vista de população, o aumento da expectativa de vida por atingirmos os padrões da Organização Mundial de Saúde seria 3 vezes maior do que se você acabasse totalmente com o cigarro. Bom, no nosso projeto, as áreas dominantes são para saber a poluição, você tem que saber a concentração. Então, a gente precisa ter toda a área de modelagem, de química atmosférica para saber a concentração. Nós temos que ter uma área de comportamento, porque você sabe aonde tem a poluição em determinado lugar, mas você não sabe quanto tempo a pessoa passa naquele lugar, quais são os hábitos. Então, você tem que influenciar hábitos, costumes. Você vai ter que ter uma parte que estude doença, mecanismos de doença, que são biologistas, são patologistas e biologistas celulares e moleculares. Enfim, está aí um projeto que envolve grandes áreas de conhecimento, mas o produto tem que ser culinária francesa, não é culinária japonesa que você põe tudo no mesmo prato e não mistura. Você tem que fazer uma coisa que a soma das partes seja maior do que o todo. Acho que um dos principais fatores que desencadeiam minhas crises de asma, eu acho que o principal dele é a poluição hoje em dia. Porém, tem alguns hábitos que a gente adquire vivendo em uma cidade grande como São Paulo, causados por outros transtornos, tipo
ansiedade, que é o hábito de, às vezes, fumar. Eu não sou um fumante ativo, porém, às vezes eu fumo quando eu bebo. E, com certeza, esses são os principais fatores. Outras fases de sedentarismo, porque nem sempre a gente tem tempo de cuidar da saúde, porque a gente acaba trabalhando muito em São Paulo e se mantendo ocupado com outras coisas, e às vezes não tem tempo para cuidar da própria saúde física e emocional também. A poluição foi vista como problema de saúde em 1954, no grande episódio de Londres, de poluição de Londres, onde morreram quase 15 mil pessoas. Depois foram reduzindo os níveis de poluição e se acreditava, no final dos anos 70, início dos 80, que a poluição era um problema já resolvido. Então, definiram-se padrões de qualidade do ar. Só que não tem padrão de qualidade do ar. Da mesma forma como não tem um número de cigarros que você possa ir lá no teu profissional de saúde que você usa. Qual o número de cigarros que eu fumo que não vai me fazer mal nenhum? Depende dos seus genes, depende da sua variabilidade, do seu estado de saúde. Então, a poluição tem isso. Ela não tem padrão de qualidade do ar. E foi quando a gente começou a estudar a poluição e se considerou que isso não era oportuno, porque já tinha melhorado. Era uma causa à procura de uma doença. E os estudos, e aí esse laboratório contribuiu, sempre com o apoio da FAPESP, ele contribuiu para consolidar esse conceito de que mesmo os níveis abaixo do padrão de qualidade do ar, tidos como seguros nos anos 80, não eram suficientes para proteger a saúde. Para você ter acesso a esses órgãos nobres que você não consegue avaliar em vida, mas o pós-mortem você consegue ter acesso, a gente monta um banco de dados que vai estudar para frente, ou seja, vai ter uma série de dados colhidos para frente através de técnicas científicas, moleculares e uma série de outras coisas, mas também nós retrocedemos a vida do indivíduo através do familiar. Onde ele morou, quanto tempo ele morou em São Paulo, como é que é o trânsito na rua que ele tinha, qual é o número de veículos, a proporção de veículos pesados ou leves. Enfim, você tem uma série de dados e aí você monta vários níveis de informação. É o que a gente chama de Big Data, né? De dados de inteligência artificial. Você pode puxar um tecido, um coração e estudar todo o resto da vida pregressa do indivíduo e os marcadores de doença. Bom, vou dar um exemplo, mais ou menos, desses diferentes níveis de conhecimento, né? Durante a epidemia de febre amarela de 2018, nós fizemos aqui, na Faculdade de Medicina, 82 autópsias de pessoas falecidas na febre amarela. Deu para descobrir um monte de coisa. A descrição da febre amarela não incluía convulsão e acometimento do sistema nervoso central. Só que nesse surto, todos os pacientes na fase final convulsionavam. O que levou? É o vírus ou a resposta inflamatória sistêmica, ou seja, da reação contra o vírus? A gente descobriu que a reação é nossa contra o vírus. E isso nós vamos colocar em forma de políticas públicas. Eu acabo sentindo muita diferença no meu problema respiratório quando eu estou na área muito urbana mesmo de São Paulo, com muitos carros, como o centro de São Paulo. E eu viajo para o interior no fim de semana, eu acabo não tendo que usar nenhum medicamento, às vezes esqueço até que eu utilizo algum medicamento, e quando eu volto para São Paulo, já volta tudo de novo. Então a poluição faz total diferença em quem tem um problema respiratório e vive numa cidade como São Paulo. Como é que a poluição afeta os nossos órgãos? Basicamente, a gente tem uma curva de envelhecimento. A poluição dá para a gente uma reação inflamatória crônica. Você não tem febre, não tem dor, mas você está inflamado. Se marcar, for no sangue e saber o que aconteceu com os números de glóbulos brancos ou marcadores de inflamação, vai estar aumentada no dia de poluição maior. A pressão arterial de gente que trabalha no trânsito, ela aumenta cerca de 20 a 30 milímetros de mercúrio à medida que a poluição aumenta. Enfim, isso vai dando um trabalho maior para o miocárdio, para o músculo que faz o nosso coração bombar. E a gente pode, então, estudar isso, o efeito, quanto ele tem de carbono no pulmão, que representa a dose acumulada da vida, e quanto ele tem de cicatrizes e danos ao miocárdio. E isso mostrou
que o nosso coração envelhece mais depressa. Ou seja, a poluição, ela faz com que aquela ampulheta que regula quanto de areia nós temos de anos de vida começa a rodar numa velocidade maior. Bom, uma das coisas que a gente tem que fazer, embora seja difícil, é precificar o efeito à saúde, né? Colocar um valor nisso. Tem várias formas de você fazer isso. Uma é calcular o número de internações e saber quanto que custa cuidar daquelas doenças. Por outro lado, você pode, então, colocar também o número de dias parados que o indivíduo perdeu de vida produtiva por morrer antes do tempo ou por ter uma incapacitação permanente. Enfim, tem várias réguas para fazer isso. E a gente usa todas para saber o setor de saúde quanto está pagando, o público, o privado, quanto que a cidade está perdendo porque as pessoas adoecem. E vamos lembrar que tem doenças que são epidêmicas na cidade. Obesidade, com diabetes, câncer e doenças mentais. Quanto maior a cidade, maior a taxa ajustada dessas doenças. E, finalmente, nós podemos utilizar o quanto que o GDP, o Produto Interno Bruto, de uma cidade perde por causa da poluição. Esse projeto também teve outros desdobramentos, né, que são de natureza global. Metade das pessoas do mundo não sabe do que morreram. Então, e a gente usa um questionário, a Organização Mundial de Saúde faz um questionário disso. Alguém validou com a autópsia real? Nós estamos medindo certo as causas de óbito? Se eu não souber do que está morrendo uma população num país, o governante não sabe nem qual é a prioridade dele e muito menos, se ele implementar uma política, ele não sabe a efetividade pela redução do número de mortes. Então, você vai poder... a gente está validando isso para a Organização Mundial de Saúde. É um desafio grande, são mais de 200 pessoas trabalhando nesse projeto, de vários institutos da USP, de fora dele, do exterior, várias universidades do exterior. Quer dizer, a gente está fazendo, então, buscando um conhecimento necessário para fazer esse prato, é como se eu estivesse frequentando um supermercado onde eu tiro das gôndolas as peças de conhecimento necessárias para fechar esse quebra-cabeças. E isso é uma aventura que só foi possível porque a gente tinha a chance de, num projeto grande, colocar todas as pessoas conversando ao redor de uma mesa e cada um procurando entender como que aquele conhecimento que o outro detém aumenta a efetividade do projeto. A poluição acaba me atrapalhando muito em algumas situações específicas. Tipo, tem vezes que eu durmo mal, então isso acaba afetando todo o meu dia, enfim, a maneira como eu acordo afeta o meu humor. Então eu deixo de fazer muitas coisas também, consequentemente, no próximo dia. Eu deixo de fazer exercício, que é uma coisa que me acalma e me deixa muito bem. Às vezes eu deixo de sair para lugares, enfim, deixo de fazer viagens, deixo de encontrar pessoas. Às vezes eu deixo de fazer alguns trabalhos que exigem esforço, eu acabo deixando passar alguns trabalhos. Então afeta diretamente a minha vida em muitos casos, muitas vezes. Os próximos passos da pesquisa são vários, tem várias dimensões, de saúde pública, de poluição do ar e estudar órgãos-alvos principais. E a FAPESP é fundamental para isso e ajudou a consolidar, por exemplo, a Universidade de São Paulo como um grande centro de produção de conhecimento sobre cidades com uma pegada de saúde. Talvez nós sejamos hoje a universidade do mundo que tem mais produção em cidades e saúde por causa dessa coexistência de um nicho de oportunidade único na cidade de São Paulo, associado a uma agência de fomento que conseguiu, ao longo, desde a sua existência, prestigiar a ciência de boa qualidade.